Vamos lá, galera. Desta feita nós vamos falar sobre densidade e flutuabilidade. Como nós colocamos aqui logo de início essa imagem, para poder explicar qual a relação que nós temos entre densidade e flutuabilidade. Quando um material, seja ele sólido, principalmente os sólidos, né? Mas podemos falar de líquidos também, de gases, mas vamos nos deter nos sólidos e líquidos, tá? Então, a gente precisa saber qual a relação que existe de densidade em uma substância, em um material, se flutuar ou afundar, tá? Então, para isso eu peguei o caso aqui, um caso bem típico, né, dessa situação, que é o ovo em água, né? Só que na primeira imagem, que aqui eu vou chamar de imagem A, tá? E aqui de imagem B, ok? O que que vai acontecer? Na imagem A você tem o ovo, tá? Ele afundou. Na imagem B você está percebendo que o ovo ele está flutuando. Na situação A, qual é a explicação? Muito simples. A densidade do ovo, certo? Então, se a gente for aqui, a densidade do ovo, certo? É maior que a densidade da água, ok? E por conta disso, o ovo, ele acaba afundando, porque a densidade dele é maior. Todos os materiais que têm densidade maior do que a da água ou do que um determinado líquido, ele vai afundar, ele vai para baixo. Todos os materiais que têm densidades menores, eles vão flutuar do que aquele líquido, que no caso aqui a gente está tratando da água, certo? Na segunda imagem, na imagem B, qual é a situação que a gente tem? Na imagem B, nós já temos o contrário, a densidade do ovo, certo? Ela vai ser menor que a densidade da água. Mas a explicação está exatamente porque agora eu tenho a água salgada. Ou seja, o que significa? Significa que se eu coloco sal na água, né? Como nós estamos percebendo aqui, a densidade da água ela aumenta. E por conta da densidade da água aumentar, o ovo acaba flutuando na água, ele acaba ficando com a densidade menor. Vai chegar o momento que ao você adicionar sal nessa água, vai chegar o momento que o ovo vai flutuar, porque o ovo vai ter uma densidade menor do que a da água. Então, muito simples aqui a situação. Na primeira imagem, de resumo, o ovo afunda porque ele tem uma densidade maior do que a da água. Na segunda imagem, na imagem B, o ovo flutua porque ele vai ter uma densidade menor do que o da água, por conta da presença do sal dissolvido na água. O sal, ele aumentou a densidade da água, ok? Fazendo com que o ovo flutue, certo? Então, todos os materiais sólidos relacionados a líquidos, todos esses materiais sólidos que tiverem densidade menor do que a da água, ele vai flutuar. Todos que tiverem maior que a da água, vai afundar, ok? E aí, gente, nós temos alguns outros casos também que a gente poderia citar, certo? Então, se a gente pensar aqui, ó, na situação do que acontece, por exemplo, tá? Do que acontece, por exemplo, no Mar Morto, ok? Então, no Mar Morto, todo mundo sabe que lá tem uma quantidade de sal muito grande. Por conta dessa quantidade de sal muito grande, lá no Mar Morto, você tem a flutuação de vários objetos, ok? Então, o Mar Morto ele é um caso típico, né, de água com a concentração de sal muito alta. Por conta disso, lá no Mar Morto você vai ter a água vai ter uma densidade grande. A maioria dos materiais irão flutuar nas águas do Mar Morto, ok? Um outro exemplo que a gente pode citar aqui, certo? É o exemplo se eu pegar um recipiente aqui, ok? E colocar nesse recipiente água, beleza? E colocar o gelo aqui. Então o gelo, gente,
ele também vai flutuar, porque o gelo, a densidade do gelo, certo? A densidade do gelo é menor que a densidade da água. Aí vocês poderiam me perguntar, mas o gelo é água? Sim, é água no estado sólido. A mudança de estado físico, ela muda totalmente a densidade da água. Então, o gelo, que é água no estado sólido, vai ter uma densidade menor do que a água no estado líquido. Um outro exemplo que a gente pode citar aqui também, certo? O exemplo que eu vou citar aqui para vocês, ok? É o exemplo da outro recipiente aqui, tá? Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui, ó, uma mistura. Aqui em cima eu tenho ó, rapidinho aqui. Aqui em cima eu vou ter o óleo. E embaixo eu vou ter a água. Melhor, só uma vou colocar aqui. Então aqui embaixo eu vou ter o que? Água. Certo? Então eu tenho óleo em cima e água embaixo. Por que isso acontece? Primeiro, a água não se mistura com o óleo, eles são immiscíveis, ou seja, a palavra immiscível significa que eles não se misturam, certo? Então, água e óleo são dois componentes que se separam totalmente por serem immiscíveis, e além disso, o óleo fica na parte de cima porque o óleo é menos denso que a água. A água é mais densa, fica embaixo, o óleo é menos denso, fica em cima, ok? Essa é outro exemplo que a gente também pode citar aqui. E para a gente fazer um resumo do que a gente falou, certo? Então falamos o que? Aqueles que tiverem densidade maior, o que vai acontecer com esses que têm densidade maior? Os que têm densidade maior afundam, né? Ok? E aqueles que têm densidade menor, tá? Flutuam. Os que têm densidade menor flutuam, ok? Então, esse é o resumo da nossa aula de hoje, tá? Tanto com isso está relacionado tanto a substâncias sólidas, sólido com líquido, líquido com líquido, gás com gás, tá? Sempre vai ter essa mesma relação. Densidade maior vai afundar, densidade menor vai flutuar. Eu sempre comparando dois materiais aí, no mínimo dois materiais, certo? Como o ovo com a água, como o óleo com a água, o gelo com a água, tá? Sempre nesse formato aqui, ok? E aí nós concluímos a nossa aula hoje. Não esqueça de assinar o canal, dar o seu like aí e comentar aí no nosso vídeo, tá? E até a próxima.